ar, o ruído elétrico. Olá, você que me escuta, começando mais um Ruído Elétrico. Eu sou Henrique Castro e hoje aqui comigo para falar sobre música, para falar sobre rock, eu estou com o guitarrista da banda Vírus, o Fernando Pio. E aí, Pio, como você tá? Obrigado por Tudo ter certo, cara. topado. Opa, obrigado, eu agradeço. Pio, conheço quem tá escutando e não sabe, eu te conheço de tocar no Louie, que é um bar que eu frequento bastante aqui perto da minha casa, e que você toca sempre lá. Na maioria das vezes você toca blues. E eu lembro de uma vez que no dia que o Leme morreu, você lembra disso? Que eu acho que foi Lembro. a primeira vez que vocês tocaram metal. Vocês tocaram a noite inteira Motorhead, não foi? Isso. A primeira vez, assim, mais, digamos, esse rock mais pesado lá no Louie, né? Que lá fica aquela estrutura meio dupla, né? Mais pro blues, né? Mais tranquilo. E na morte do Leme, a gente fez essa homenagem aí, noite inteira só de Motorhead. Com batera. Carrom, né, na verdade. Era um carrom, mas tudo bem. E como foi os bastidores, assim, disso? Porque eu imagino que tenha sido meio correria, assim, rolou ensaio, porque foi exatamente no mesmo dia, né? O Leme morreu de tarde e de Isso. noite vocês estavam lá com um set enorme de música do Motorhead. Foi, não, mas não, em ensaios, principalmente nessa situação, tocando ali no bar e tal, ensaio nunca, né? Então nessa foi mais de bate-pronto ainda, porque teve a morte, daí a gente acabou se falando, conversou, falou, vamos lá fazer esse. Ah, tem o outro detalhe é que era no meio da semana, né? Não foi sexta-feira, né? O final de semana, que já é comum tocarmos lá, né? Então foi num dia de semana, se eu não me engano, uma terça-feira. Então foi bem fora do esperado mesmo. A gente combinou e foi lá fazer essa singela homenagem merecida. Prova também que vocês eram fãs, né? Porque vocês estavam com o setlist afiado já, assim, de bate-pronto. Eu gosto muito, né? Peguei bem o começo desse, que a gente chamava de New Breed Heavy Metal, né? Então eu conheci o Motorhead meio que na época que o Motorhead estava aparecendo no mundo, né? Então foi muito marcante ali, eu vi logo de cara o Ace of Spades, depois o No Sleep Till Hammersmith. Então, essas coisas ficaram muito marcadas e é isso. Isso meio que facilita para uma emergência dessas aí, como foi nesse dia. Estarmos já com essas músicas na mão, na cabeça, sei lá, um pouco de cada. E esses discos aí do Motorhead é final da década de 70, começo da 80, não é? Isso, isso. É bem comecinho de 80. E que mais você ouvia dessa época, assim, tipo Judas Priest, É, Iron? dessa linha, sem dúvida. Então, o Judas, o Scorpions era bastante significativo na época, né? Tinha acabado de lançar o Tokyo Tapes, que era difícil a gente ter aqui no Brasil. Era difícil ter tudo aqui no Brasil, né? Mas algumas coisas eram mais ainda. Então, discos aí que só importados, enfim. O Judas, aí viu o Iron Maiden também aparecer, né? Eu até gosto de brincar que com a banda, com o Vírus, tocávamos na época, em 82, vamos dizer assim, arredondando, a gente tocava já Iron Maiden. E não tinha nada lançado do Iron Maiden aqui. Tudo era importado, era uma banda, vamos supor, desconhecida, né? Ainda no mundo, né? Estavam aparecendo, e pelo menos no mundo aqui no Brasil. E então, para quem conhecia, já quem conhecia, era meio chocante, assim, porque ninguém esperava, né, ouvir Iron Maiden nessa época no Brasil, porque nada existia no Brasil, nada tocava aqui, então alguma banda, alguém tocar Iron Maiden era realmente bem surpreendente. Então eu gosto de brincar que a gente ajudou o Iron Maiden a ficar tão famoso, vamos dizer assim. Mas e como vocês descobriam isso? Porque eu acho que não tinha nem MTV na época, né? Como vocês iam atrás, assim, Não, pra descobrir essas bandas?
Putz, é que tá, cara, é uma boa pergunta. Não tinha MTV, não. E era na garimpagem e no boca a boca, né? Então, alguém tinha uma informação, lia numa revista, ou ouvia falar, e então a gente ia atrás, né? Ia tentando achar mais informação sobre aquilo. Meio que se deslocar mesmo. Ah, vamos ali, vamos supor, vamos ali na Vila Mariana, né? Eu tô aqui no Brooklyn, no aeroporto. Vamos ali na Vila Mariana que tem alguém lá que tem a fita com o novo do Iron Maiden, sei lá. Era meio que assim, a gente ia indo atrás. Alguém comprava o disco, todo mundo ia lá e gravava, né? Com as fitinhas cassete. Era isso. É difícil explicar isso pros dias de hoje. É, então, porque, por exemplo, eu tava até esses dias, comecei a ouvir Saxon, que é uma banda que eu não Sim, conhecia muito, assim, conhecia um hit ou outro. E eu tava pensando isso. exatamente isso, porque eu coloco no Spotify lá Saxon, eu tenho a discografia do Saxon na hora, assim, na minha frente, completa. Eu não Exato. preciso procurar, não é difícil eu achar. E, É, enfim, o Saxon é mais ou menos famoso até. Se eu quiser ir pra umas coisas mais obscuras, assim, eu consigo também. sim. É. Não, é completamente um outro universo. Eu também me surpreendo com isso hoje em dia, né? Às vezes eu bato o olho nessas coisas e falo, caramba, né? Esse disco aqui a gente tinha que sangrar para ter, né? Era uma coisa quase impossível. E agora você aperta um botãozinho, ele aparece lá na telinha, né? Isso é bem bacana, não tem, não posso reclamar. A única coisa que, para algumas pessoas, né, não vamos generalizar, o fato de ter essa facilidade, às vezes dá uma banalizada, né? Não sabe o quanto isso foi difícil em outra época. Mas tudo bem, faz parte. Importante que o material está aí, é bacana estar mais facilmente disponível, né, na mão das pessoas. Né? Eu sempre espero, quando eu vejo alguma coisa rara dessas, né, eu sempre espero que alguém esteja usufruindo. Fala, pô, quanta coisa bacana, né? Tomara que estejam vendo É. isso. Né? Porque no Spotify tem muita, muita playlist, né? As coisas são muito baseadas em playlist. Sim. Então tem um monte de música solta, por exemplo, como eu tava falando até do New Wave of British Metal. Tem uma playlist lá, New Wave of British Metal, e tem a melhor música de cada um lá, os maiores hits de cada um. Você acha que Ah, perdeu um pouco o peso do álbum, assim? Porque pelo que você tava falando, nessa época, vocês pegavam e vocês ouviam o disco inteiro, assim. Vocês colocavam o isso. lado A, lado B e ouviam tudo de uma vez. Não tinha essa de ouvir o single tal, ouvir a música que é o hit. Não. Ouvia-se o disco inteiro, literalmente, né? A gente na época não tinha muito essa coisa de começar a ouvir uma faixa, não gostei muito e pula, né? Era ouvir inteiro, aí depois ouvia de novo para ter certeza e assim por diante, né? É, então, realmente, hoje em dia, eu acho um pouquinho ruim nesse sentido de estar muito, digamos, tão mastigado, né? Que quase que o cara não sente o gosto, né? Vamos dizer assim. Eu acho importante essa coisa de conhecer mesmo um álbum, né? Então vamos supor, mudando um pouco, mas a pessoa nunca ouviu Beatles, né? Mas sempre falam, Beatles é legal, Beatles é legal. Daí ela tem que pegar lá um disco e dar uma ouvida com uma certa atenção, né? Não adianta ela dar aquela passadinha ali por cima que ela não vai entender do que se trata, né? E assim É. para essas outras coisas também, né? Isso é um pouco estranho. Até porque por exemplo, ficando no exemplo dos Beatles que você falou, mas o Rubber Soul, ou qualquer álbum que seja, eles faziam normalmente como pensando num álbum completo, assim. Então o Robertson é Rubber meu Soul predileto, inclusive. ah, é? O É, Rubber Soul inteiro, então, tem uma lógica do Rubber Soul, aquele é o Rubber Soul. E daí o Revolver tem uma outra lógica que é o é, Revolver, assim, eles são trabalhos sim. como se fosse um começo, meio e fim, né? Se você pega uma música do Rubber Soul, uma do Revolver, você não, parece que você não absorve tudo que eles estavam querendo fazer, querendo passar, né? Isso, exatamente. Então, essa ideia, né, seria bacana começar a surgir de uma maneira mais legal,
para as pessoas, porque no final das contas é um entretenimento, é você sentar e poder ouvir um som, né, ouvir um disco com calma ali, ouvindo realmente aquilo, dando a devida atenção, pô, é uma das coisas mais legais que tem na vida. Eu acho, pelo menos. E eu acho que, pelo menos eu imagino, assim, você pode me contar melhor como era, mas que essa coisa de ir buscar disco e sei lá onde na Vila Mariana, e buscar onde quem tinha o disco tal, criava meio um laço entre as pessoas, não? Uma relação, assim, as pessoas que curtiam metal criavam essa rede de contatos que sabia quem conhecia quem que tinha o disco. É, não tenha dúvida. Bom, a gente falei Vila Mariana ali como um exemplo, né? Mas era muito comum a gente já fazer essa garimpagem todo final de semana ali no centro, né? Então, Galeria do Rock, outras galerias tinham ali perto, a própria Woodstock. Então, ali a gente garimpava um material, acabava conhecendo alguém que poderia conhecer algo que você não soubesse, né? Ainda direito aquilo do que se tratava, e acabava formando isso aí, formando amizades, sem dúvida. No meu caso, em relação ao pessoal da banda, quando eu comecei o Vírus, eu conheci parte dos integrantes na escola, e a abordagem foi porque tinha alguma coisa escrita ou no caderno ou na prancheta, tinha lá um desenho, alguma coisa escrita de banda e tal. Oh, vem cá, você gosta disso aqui? Pá. E era normal isso daí. Ou tivesse uma camiseta, né? Ou você gosta dessa banda e tal. E aí, porque era um universo muito separado, né? Então, quando você identificava alguém que gostava disso, que tinha alguma característica, você queria meio que botar no seu grupo ali, era porque não tinham muitos não Sim, por aham. aí. É, E daí conta mais, então, como foi? Vocês se conheceram na escola e já montaram a banda quando vocês estavam na escola mesmo? O princípio, assim, do que exatamente. seria o Vírus? Pois é, começamos com uma banda de escola para tocar em festival. Era bacana que nessa época todas as escolas tinham uns festivais, né? No fim de ano e às vezes em outra época, mas mais normal no final do ano. E a gente montou ali a banda bem às pressas para tocar nesse festival, nesse primeiro momento. Óbvio que foi um fiasco, mas foi bastante divertido, né? A gente sentiu aquela primeira emoção, vamos dizer assim, né? Foi legal, tínhamos muitos amigos já, então isso ajudou, né? E o que vocês tocaram? Você lembra do que vocês tocaram? Putz, eu acho que a gente tocou alguma coisa. Ah, tocamos um punk rock, não me lembro qual, do Ramones. Tocamos uma outra música nossa que era, na época, era quase um punk rock também. E, puxa vida, mais uma ou duas coisas. Eu não lembro agora exatamente. Mas, assim, a gente tocava, todos nós estávamos muito no começo, né? Tocando muito, muito pouco ali, o básico. Então, o que aconteceu? A gente parou e falou, olha, legal, tal, foi divertido, mas, pô, não dá, né? Vamos dar uma trabalhada nisso daí. E aí a gente parou, ficou, não tocou mais e tal. E ficamos um tempo ali, uns, sei lá, uns meses, 3, 4 meses, férias, né? Enfim. Aí a gente resolveu marcar e falou, pô, vamos fazer um som de novo e tal. Quando a gente se reuniu de novo, foi muito surpreendente o quanto a gente já tinha melhorado. Tudo bem que antes a gente era péssimo, mas a gente melhorou muito. E esse o melhorar muito, aí é que acendeu a chama mesmo. Daí a gente não parou mais, aí começou a fazer realmente música própria, começou a definir melhor uma ideia, um estilo. E aí nesse um ano, que foi em 82, tudo aconteceu, né? A gente começou a tocar na noite, foi tudo dando certo. Aí começamos a fazer esses covers que eu falei, né? Tocava Iron Maiden, tocava Black Sabbath, enfim, outras coisas que eu nem me lembro. Então foi meio rápido, assim, essa transição, assim, a gente acabou, deu certo, vamos dizer assim. E como foi essa transição do punk? Porque o punk é uma. Enfim, eu adoro punk, não tô falando isso como se fosse uma coisa ruim, É, mas o punk é uma música muito mais simples normalmente, né? De tocar, é uma coisa mais direta. é, E o metal é uma coisa mais tecnicamente complicada. E isso. como, ainda na linha desse negócio que antigamente tudo era mais difícil de se obter e tal,
Porque hoje você consegue entrar no YouTube ali e você aprende o básico de guitarra. Como foi que vocês foram aprendendo, assim, melhorando e migrando do punk pro metal, assim, que é uma coisa mais difícil mesmo de tocar? É, isso. Algumas coisas. Eu já tocava algumas coisas, né, que eu tinha interesse. O próprio blues que a gente comentou aí para trás, eu já ouvia, já gostava. As outras coisas que eu sempre ouvi, que são o Trio de Ferro, né, de Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath. Eu sempre tive a intenção de tocar essas coisas, mas ainda não tocava. Tocava uma coisa ou outra, um riff, uma passagem e tal. E a gente ia batalhando, foi batalhando nisso, e aí conforme o material que a gente ia adquirindo, né, tecnicamente, vamos dizer, a gente ia formando ali o nosso som, as nossas ideias. Repito, a gente foi meio rápido, mas a gente era muito empolgado, né? Porque é uma época que, como não havia nada, né? Não tinham shows no Brasil, nada disso, fazia muito sentido a gente fazer um som, tocar na festa de alguém, ou tocar no festival de um colégio. Realmente era um evento considerável, então era um show mesmo que estava acontecendo. Então foi uma mistura, né? Então de coisas, de as coisas darem certo para o nosso lado como evolução e ter tanta aceitação, né? Essa carência, né? De um público por outro lado. Vocês começaram a escrever música, quem escrevia? A banda inteira escrevia? Tinha alguém que era o compositor? Como funcionava essa parte? Todos nós escrevíamos, né? Mas assim, modéstia à parte, sempre escrevi um pouco mais, porque até nessa época eu que já tocava um pouco mais tempo, né? Mas todos nós escrevíamos, é assim até hoje, né? Todo mundo tem as ideias, tal. Eu que no final das contas trabalho os arranjos, etc. Mas tudo é conversado, tudo é feito, tudo junto. E daí eu tava vendo que foi o que? 84, 83, 84, que teve uma coletânea do SP Metal, né? Que era. Enfim, Isso, explica aí melhor. Parece que vocês entraram com 2 músicas. Como foi assim o contato? Como surgiu a foi. ideia? Como vocês entraram em contato com essa gravadora? Eu vou, isso foi através da Baratos Afins, né? Que é a loja e o selo do Luiz Calanca lá na Galeria do Rock. Eu não lembro os detalhes da transação, mas assim, resumindo, o que eu me lembro foi soubemos que ia acontecer essa coletânea, né? Eles estavam com essa intenção e queria escolher as bandas. E nesse de escolher as bandas, a gente mandou material lá, fitinha de ensaio, tal, demo, desse jeito aí. Nessa de mandar o material para ele, e acho que uma parte do nosso público mesmo, a gente já tinha uma galera que gostava, já ia nos shows, e de ficar lá fazendo a propaganda, falar, pô, Luiz, grava o vírus, né? Então, acho que essas duas coisas aí, no final das contas, a gente acabou sendo escolhido entre as 4 bandas que iriam para o álbum. Que eu me lembro é isso, deve ter outros detalhes mais técnicos, mas basicamente essa é a história. Esse álbum foi um dos primeiros, se não o primeiro, de bandas nacionais assim de metal mesmo que foi lançado. Isso. Assim, teve bandas que gravaram antes, o Stress gravou antes, teve mais algumas, se eu não me engano, o Carisma, eu não me lembro ao certo. Mas só que em São Paulo, esse foi o primeiro registro, né? Aí, principalmente nesse formato 4 bandas, e eu não sei se a mídia, né, entre aspas, já tinha já estava começando a olhar um pouco mais para esse formato, para esse nome, né, heavy metal. Então isso realmente teve um destaque muito grande na época, até hoje. Quem viveu a época tem assim entende bastante essa representatividade, né? Nesse momento. Foi bem interessante. Gravamos em 84, né? Então, nesse período de 82, que começamos a tocar oficialmente, 81 para 82, para 84, a maior parte desse período perguntavam o que vocês tocam, né? E a gente dizia heavy metal. E ninguém sabia o que era. Era de 10 pessoas, 9 não sabiam.
Então, aí a gente falava, heavy metal, é rock, pesado, assim, assim, né? Então, esse termo meio que não existia. E aí, ele, quando chegou ali para entre 83 e 84, isso começou já a ter já um entendimento melhor. As pessoas começaram a saber que tipo de som que era, como que, né? Sei lá, quais eram as diferenças entre essas bandas. Para mim é tudo muito a mesma coisa, né? Heavy metal é um termo antigo, usado desde os anos 60 na música, e só que chegou uma hora que ele virou uma coisa de definição de filosofia no som, né? Vamos dizer assim, porque principalmente pelo efeito disco music, né? Que foi muito grande no final dos anos 70, que praticamente quase acabou com o rock na época, né, modo de dizer. Então, esse movimento era muito para deixar claro, falar, olha, a gente toca esse tipo de coisa aqui, para não, né, para não deixar nenhuma dúvida. E aí, no final das contas, acabou se tornando, de fato, não só um estilo musical, como hoje em dia são muitas vertentes, né? Vertentes até demais, eu nem saberia reconhecer todas, mas são muitas. Tem até uma música do Vírus que eu tava escutando, chama Metal Pesado, que tem uma parte lá, um trecho lá que vocês falam Heavy Metal Thunder, que é da... Não sei se é isso mesmo, mas me lembrou a música Born to Be Wild, Isso, é isso que mesmo. tem essa frase na música e parece... Dizem, né, que é a primeira citação desse termo na música. Exatamente. É um dos registros que são mais comentados nesse sentido, né? Esse termo ele já era utilizado, mas acho que realmente gravado, né? Provavelmente seja o primeiro mesmo. Ah, legal, eu tava pensando mesmo se era uma referência. É uma referência. E depois do... Então, dessa coletânea, daí como foi? Em termos de show, de público, isso deu uma alavancada? Deu. Já tínhamos um público bacana e ele certamente ainda melhorou, né? O disco foi uma forma de chegar mais longe, né? As revistas, né, cobriram, rádio na época, enfim, teve a mídia que era disponível na época, teve um papel bacana e foi bem legal. O único problema é que entre esse período de 84, aí teve o Rock in Rio em 85, e aí depois 86, então essa de 84 para 85, muita coisa mudou no Brasil, né? Por um movimento realmente estar aparecendo, e aí teve o Rock in Rio. Então foi uma porta de entrada mesmo de material de fora, né? Bandas de fora que nunca ninguém tinha visto. E era um momento ótimo para a gente continuar o trabalho, gravar e fazer digamos assim, gravar o disco e continuar a sequência. Só que daí aí não, a gente não conseguiu com a Baratos Afins, que eles estavam meio que ficaram com muito material na fila, né? Então a gente acabou ficando na fila para gravar, mesmo com realmente um público querendo, né, que a gente gravasse. Aí no final das contas a gente pulou de gravadora, a gente foi para uma gravadora na época que se chamava Lunário Perpétuo e começamos a gravar com a Lunário Perpétuo em 86, se eu não me engano. 86. E aí tudo certo, estávamos lá gravando, só que daí chegou um momento, nessa gravadora havia uma sociedade, né? Então, fulano A com fulano B, eles brigaram e acabou a gravadora. Simples assim. Então, acabou a nossa gravação. Enfim, não teve gravadora, não teve gravação, que estava em andamento. Isso aí pra gente foi um balde de água fria, assim, foi um baque muito grande. Ah, imagino. Então, aí o ano seguinte, foi 86 para 87, aí foi muito difícil para todo mundo. Aí o nosso batera começou a ficar meio inconformado da cabeça, aí depois ficou religioso, enfim, a gente teve alguns problemas assim na banda e a banda foi meio que cambaleando. E aí em 88 a gente acabou, fez os últimos shows até com o batera que está atualmente, o Lúcio. Ele entrou no lugar do batera original, que era o Caio.
E aí, mas aí no final a gente meio que não tinha clima, porque não tinha gravado, não tinha dado a sequência e acabou por aí, simplesmente. Foi isso. Eu acabei com a banda já, poxa vida. Mas você tava falando que o batera ficou meio religioso e tal, porque tem umas músicas do Vírus, eu acho que é Metal Hopkins, que tem uns papos de pacto com o diabo e de bruxaria, sei lá o quê. Tem umas de Batalha do Antares meio apocalíptica, assim. É. Matthew Hopkins era um inquisidor de bruxas, né? Então a gente fez uma homenagem inversa, né, para ele. Mas como Também. você vê, assim, essa temática do... Porque isso é muito presente, não é, no metal, esse negócio de inquisitor de bruxa e do demônio e o apocalipse. Não, eu entendi, acho que onde você quer chegar, mas assim, tem esse até no próprio naquela questão do alguns estilos, né, do heavy metal, eles acabaram meio que pegando essas coisas e segmentando, né? Então, alguns estilos já adotam isso já no formato do estilo, né? Ou seja, só vai falar disso. Não é o nosso caso. A gente realmente usou bastante o tema, mas a gente também fala de outras coisas, né? Assim, não temos nenhuma preferência com essas coisas do ocultismo. Ah, sim, sim. Não, mas é porque mais mesmo porque às vezes eu fico pensando que muita gente que não conhece direito, assim, sabe, tem aquela história do metal acaba com as famílias brasileiras, Ah, meu porque o Deus. diabo e não sei o quê, sabe essa história? Sei, poxa vida, isso é uma coisa natural na sociedade, né? A sociedade sempre acaba tendo algumas análises hipócritas, né? Sobre tudo, né? Então, isso não poderia escapar. A gente fala, né, do assunto, mas, que nem eu falei ali, não tem nenhum adorador né, Sim. de coisas de magia negra, nada disso. Até o próprio Tony Iommi, ele já deu várias entrevistas falando que ele é católico, e as pessoas às vezes pintam ele como se ele fosse o filho do demônio. Isso. Bom, começa pela falta de formação e aí chega na hipocrisia, mas essas duas coisas andam juntas, né? Então, acho que é só isso, basicamente. O que acaba com a sociedade, com as famílias, é outra, é outra coisa. Eu prefiro não comentar aqui. Mas todo mundo, eu acho que todo mundo que tá ouvindo sabe o que é. Mas, ô Pio, e depois, assim, você falou que a banda acabou em 88, mas em 88 a cena do metal, assim, já tinha mudado muito, né? Você até fez um comentário que tem Sim, um monte de vertente. Em 88 já tava explodindo o thrash, já... Enfim, o é, Metallica já tinha lançado todo... Eu acho que o Master of isso, Puppets é de 86, se eu não me engano. E isso. daí, eu acho que até o Anthrax, o Slayer já tava começando, já tava estourando. Já, isso desde antes, Você curte thrash também? Eu gosto, mas assim, eu gosto mais nesse sentido de, por exemplo, se tem uma banda tocando, eu vou lá, vejo, né? Então, eu acho bacana, acho interessante, eu reconheço o trabalho. Mas não é o som que eu escuto em casa, né? Eu estaria mentindo se fosse isso. Aí, de vez em quando, eu acho legal, curioso, alguém mostra, fala, pô, legal, bacana. Como eu falei, mesmo bandas, né? Conheço bastante gente que toca, faz esse tipo de som. Eu acho legal, importante. É importante ter vários estilos, né? Vários segmentos, né? Também. Assim, né? Porque o gênero também não pode ser uma coisa estática. Porque senão a gente estaria, sei lá, estaria todo mundo tocando igual o Chuck Berry até hoje. Exatamente. Não tão bem quanto o Chuck Berry, mas sim, entendi. Tem um vídeo, você falou agora não tão bem com o Chuck Berry, tem um vídeo uma turnê, se eu não me engano foi nos anos 80, que o Keith Richards foi fazer uma turnê com o Chuck Berry, foi participar da banda de apoio dele. E tem um vídeo deles ensaiando que é muito engraçado, porque o Chuck Berry tá tocando assim, ele para e fala, não, 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 não. Dele, você tá tocando tudo errado, pro Keith Richards, imagina, ele fala, você não tá tocando nada certo, você não sabe tocar porra nenhuma. Imagina o cara falar isso pro Keith Richards. É interessante, eu vi isso daí. O que eu achei bacana
é justamente isso, é o Keith Richards ser mais ou menos como se fosse um garotinho para o Chuck Berry, né? Ele trata desse jeito, né? E o Keith Richards meio que aceita, porque Keith Richards não é flores que Sim, sim. cheire, né? Mas ele aceita porque ele é realmente fã do Chuck Berry, né? E ele estava lá por essa boa causa, digamos assim, né? Então ele teve que engolir. Uhum. Mas, de fato, é curioso. Keith Richards não é fácil e o Chuck Berry menos ainda. É, mas como a gente falou, né? Quem se colocou nessa posição em primeiro lugar foi o Keith Ex- Richards, né? Ele que quis. exatamente. É. Mas e sobre o metal nacional, voltando um pouco pro metal, nessa época, assim, você falou que não acompanhava muito thrash, então você não tava muito na cena quando começou a explodir o Ratos, o Sepultura. Não, eu vi tudo isso aí acontecer. O, o, o Sepultura teve. A gente, eu lembro até quando eles gravaram o primeiro disco com Overdose, né? O pessoal ia no ensaio da gente, né? Tinha uma conexão bacana, assim. Eu vi essas bandas crescerem, né? Subirem. Foi bacana, assim, na Uhum. verdade. Assim, se nessa época tudo que pudesse acontecer para a gente tivesse acontecido, né, ou gravado de novo pela Baratos ou pela Lunário Perpétuo extinta, teríamos seguido nessa época de uma outra maneira. Mas tudo bem, as coisas acontecem. Mas foi interessante, porque quando o vírus parou, eu acabei fazendo muitos outros trabalhos que eu não teria feito, né, se o vírus tivesse continuado naquela sequência. Quer dizer, não teria feito. Provavelmente não teria feito, seria mais difícil, né? Então eu fiz muitos outros trabalhos que foi também, para mim, bem interessante. Não tenho o que reclamar. Fala um pouco disso aí, se foi mais pro metal mesmo, ou você... Porque eu vejo você tocar muito blues, né? É, eu toquei numa banda na época que chamava Fungos, que era uma mistura de punk rock com metal, né? É difícil, mas era por aí. Fiquei uma época com eles e também uma outra que era hard rock, só para definir o termo, né? Porque essas coisas para mim não são tão segmentadas assim. Chamada Madame Terra. Essa fez assim um sucesso bacana, porque na época era com. A gente tocava com o DJ finado JR, ele, ele foi DJ na Brasil 2000, na 89, na 97, na época, Rádio Rock. Então a gente acabou tocando em rádio também. Então foi um período bacana ali no começo dos anos 90. Enfim, por aí. Aí fiz música instrumental, poxa, fiz um pouco de tudo. E sempre, para mim, com essa vertente, digamos, influência do blues, né? Que eu gosto bastante. Não sei se isso é uma verdade, mas eu acho que as pessoas que não são muito fãs de rock do meio, às vezes não veem a relação de metal com o blues, né? Só que uma coisa meio que veio da outra, não é? O Tony Iommi era um guitarrista de blues, assim, antes dele meio que Isso, inventar o metal. sem dúvida. Aí já vem uma parte de bandas quando ficam muito segmentadas, né? E acabam ficando em bolhas, né? Na verdade, né? Lá no começo do negócio, assim, entre os anos 60, anos 70, era muito comum as bandas buscarem todo tipo de informação, todo tipo de influência de todos os lados musicais. Então, tudo aquilo que poderia fazer um efeito que eles entendiam como positivo no som, na banda, isso era acrescentado. E nenhuma dessas bandas deixou de ser rock. Então, todas elas eram banda de rock e com estilos bastante variados, né? Então, se falar Pink Floyd, Jethro Tull, Black Sabbath, Yes, Deep Purple, Led Zeppelin, depois AC/DC. Então, é, tudo isso era rock e era consumido mais ou menos da mesma maneira. Não existia essa coisa, olha, eu só escuto Yes e Pink Floyd, e outro só isso. Tudo era meio
Claro, a pessoa pode ter suas preferências, mas era mais comum consumir isso tudo junto. E aí depois dos anos 80 para frente, isso foi ficando cada vez mais para segmentado mesmo, né? Então, aquele que só ouve o rock californiano, outro só ouve trash, outro só ouve, né? Enfim. Você acha que tem uma influência comercial nisso? Do tipo, porque quando começou a virar um negócio maior, assim, a música, eles começaram a segmentar para talvez vender melhor, segmentar o público melhor. Você acha que tem a ver uma coisa com a outra? É, pode ser, eu só tenho dúvida de se de fato vende melhor, né? Mas pode ser uma estratégia, né? Nesse sentido. Eu particularmente não gosto muito, porque eu peguei muito essa fase das pessoas odiarem a outra banda, o estilo, ou mesmo o comportamento daquele sujeito que gosta daquele outro tipo de som, né? Então, isso é ruim, né? As pessoas acabam se odiando sem se conhecerem, né? É curioso. Tem até uma história que tinha briga de punk com metaleiro, existia isso mesmo? Existiu muito isso. Isso foi praticamente, pra gente, isso era como se fosse uma guerra civil mesmo, né? Porque não podia haver o contato entre essas duas coisas, porque alguma coisa de Que ruim loucura! acontecia. Coisa ruim mesmo, faca, tiro, Caramba! machadinha, Era era tipo torcida organizada, assim. isso, é da pior espécie. Então, isso foi muito ruim. E no final das contas, por qual razão, né? Até hoje eu não sei. Basicamente era isso. Um não identificar o estilo do outro. Então, eu não sei qual era a razão, mas acontecia isso. Eu não sei nem te falar se hoje em dia isso ainda existe essa questão. Eu sei que às vezes esses estilos não se simpatizam muito, mas continuo afirmando, não sei por quê. É. Não faz E é uma sentido. coisa que você se priva, né? Porque são dois estilos musicais que eles compartilham tantas coisas. Você próprio estava falando que você tocava numa banda de punk metal. É uma coisa que às vezes eles podiam se agregar tanto, né? Isso, é. E não é nenhuma questão de um ser direita, outro ser esquerda, né? Como a gente sabe. Não tem nada disso. Então, eu, de fato não entendo. Mas acontece. Já foi muito pior, como você falou. Anos 80 realmente a coisa foi feia. Hoje em dia deve. Não sei se é. Claro que não é como nos anos 80, mas também não sei se é maravilha, né? Uma maravilha. Eu tenho amigos do punk, né? E são realmente amigos, né? Mas não sei, né? Como que é no geral. É, que você até estava falando de antigamente dessas bandas dos anos 60, 70 que bebiam de todas as fontes, pegavam influência de tudo quanto é canto. Voltando até um pouco pro Black Sabbath, no primeiro disco do Black Sabbath tem uma música que chama Warning, Sim. que eu descobri recentemente que é um cover, né, de um cara chamado Ainsley Dunbar, que é um Uhum. baterista que tocou bateria pro Frank Zappa, Sim, sim, Pro Lou Reed, pro Bowie. sim. E a música original, fui atrás da música original, ela é muito diferente, assim, ela é uma coisa, parece lembra o Cream, assim, sabe? Uma coisa toda psicodélica zona, assim. Uhum. E achei muito legal, assim, porque o Black Sabbath pegou uma música assim e mudou ela completamente, deu outra cara pra ela, assim, naquele primeiro disco. Sim. É engraçado assim o Black Sabbath, porque eu já vi eles falando que no primeiro disco, quando perguntavam, eles falavam que eles eram uma banda de blues, né? Então, Eu acho que o primeiro nome é, do Black Sabbath, antes de virar Black Sabbath, era Polka Tulk Blues Band. então, Até no nome eles eram de blues. então, assim, claro que você não vai pegar o primeiro Black Sabbath e vai comparar com o disco do B.B. King, não é isso. Mas era comum dessa época, que nem eu falei, no final dos anos 60, 70, as pessoas realmente terem a informação musical de todos os lados, desde que aquilo fosse em prol do seu som. Então era comum o cara consumir blues, ouvir jazz, ouvir, sei lá, country, tudo junto,
e depois fazer lá a sua banda de rock com essas influências. Mas então era uma banda de rock. Para eles era bacana falar, a gente é uma banda de blues, porque talvez eles até estivessem pensando dessa forma, mas o jeito deles tocarem o blues deles acabou se tornando aquilo que a gente já sabe. Mas o fato é que a fonte é essa, né? Então, muitas vezes isso hoje em dia não é enxergado, né, devidamente. Às vezes até certamente, não, de certa forma negado, né? Como que dizer? Às vezes o cara fala, não tem nada a ver o blues com isso aqui, né? Com esse metal, vamos dizer, né? É. Mas eu acho que sempre tem uma ligação. Se não tem, é legal as pessoas fazerem, né? Saber de onde veio de fato. É. É E que importante. o Black Sabbath, o som do Black Sabbath, eu ia falar veio por acaso, mas não é por acaso, né? Uma baita capacidade de adaptação que o Tony teve, principalmente, mas Sim, vem muito do caso lá dele ter perdido os dedos, né? Que ele sim. perdeu a ponta dos dedos, ele colocou uma prótese de metal, e daí isso mudou muito o jeito dele tocar, e que foi o que acabou virando o som do Black Sabbath. É, eu não sei se é só isso, mas isso realmente contribuiu bastante. Contribuiu. Deu uma mudadinha na cabeça dele, na maneira de pensar em algumas coisas. Mas eu também gosto de pensar que essas bandas que deram tão certo, Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin, são que dão origem a tantas outras, né? Elas têm essa combinação química, né? Dos integrantes, né? Então, vamos supor, o próprio Tony Iommi já tinha passado pelo Jethro Tull, que é uma banda incrível, mas seria difícil imaginar o Jethro Tull hoje sendo com o Tony Iommi e pensando assim, não existiria o Black Sabbath ou existiria o Black Sabbath de uma outra forma, que não fosse com o Tony Iommi. É. Então, é estranho pensar nisso. E então parece que aquela combinação entre aquelas pessoas é que no final das contas faz aquilo acontecer. Bom, no caso os Beatles, né, como a gente já falou. Então, os quatro têm trabalhos muito interessantes como solo, mas quando eles Sim. estiveram juntos, a coisa foi maluca. Então, tudo deu muito certo. E eu acredito bastante nisso. Com certeza. Você falando, eu até lembrei quando. Não sei se chegou aí no. Assistiu o Black Sabbath quando eles vieram tocar no Morumbi, mas durante o show, assim, eu lembro que eu pensava muito o quanto o Geezer é importante também. Quanto ele faz uma diferença brutal, assim, pro Black Sabbath ter Sim, o som do sim, Black Sabbath. exatamente. O próprio Bill Ward, que não estava lá, né? Mas ele não estava lá porque ele mesmo, hoje em dia, já fala que ele não aguenta, né? A tour mesmo, o corpo dele já não é Uhum. mais o mesmo. Porque a maneira dele de tocar era muito específica, né? Combinava muito para o estilo do Black Sabbath. Então, Era assim, meio só para jazz, assim, o jeito que ele tocava, né? Exato, exato. Então, só que pesado, né? Aquela coisa. É, é. Então, realmente, é uma combinação muito interessante. Difícil eles conseguirem a mesma coisa hoje em dia. Então, o Black Sabbath hoje é um pouquinho diferente desse Black Sabbath da época do Bill Ward, né? E tem o Ozzy que a gente não falou aqui, mas também não precisa muito falar sobre o Ozzy, né? A harmonia da voz dele, o timbre da voz dele, que é ele. O Ozzy também não existe outro Ozzy. O Ozzy, quando a gente viu o Ozzy em 83, eu acho, um vídeo, né? Já na carreira solo dele, lógico, e passou num videoclipe, sei lá, uma coisa assim. Eu lembro que a gente olhou o Ozzy e ficou chocado o estado dele e falou: Nossa, o Ozzy tá acabado, o Ozzy vai morrer. Então, a impressão que dava é que o Ozzy não ia passar daquele ano. Olha que coisa bizarra, né? Mas isso Isso faz lá uns em 30 anos que a impressão que dá que o Ozzy não vai passar desse Então, ano. isso eu tô te falando foi em 83. A gente já olhou É, e falou, nossa, o Ozzy tá acabado, já era. É incrível. mas nossa, ele é difícil de derrubar, hein? Eu não quero derrubar ninguém, mas
Tomara que ele fique aí por muito mais tempo. Ah, não, eu também. O dia que o Ozzy É, morrer, eu vou ficar muito triste. E, aliás, agora falando de Black Sabbath, eu lembrei que também eu já cheguei a ver, não só a gente começou falando de quando você tocou Motorhead, mas já rolou uns dias lá todo de Black Sabbath, não rolou no bar? rolou, rolou. Aí teve um momento que a gente começou a fazer em alguns momentos, fazer esse especial, né? Aí, de fato, botar uma batera pequenininha, né? Porque lá nem cabe uma batera grande. E fizemos Black Sabbath lá, se eu não me engano, 2 vezes, se eu não me engano. Foi bem divertido, bem legal. É, eu assisti uma vez vocês tocando Black Sabbath lá, foi muito legal. E você É, acha que outro dia eu vi uma entrevista do Scott Ian do Anthrax falando que o Tony Iommi inventou o metal, que nada no metal não existiria assim metal se não fosse ele. Você acha que é por aí? não, não. Isso eu acho legal as pessoas falarem isso, porque pô, o Tony Iommi merece, sabe assim, pô, o cara é uma lenda, né? Mas o metal, né? Essa coisa, o estilo todo, ele é forjado como a gente já falou, com várias influências, né? E se fosse só pelo lado do Tony Iommi, seria até seria pouca coisa, né? Porque é tanta gente boa, tanta gente contribuiu, Sim. então tem muita mão aí nessa massa. Agora, que ele é um dos principais, isso sem dúvida nenhuma. E é legal quando destacam, por exemplo, o Tony Iommi que inventou, pô, legal, é um ótimo nome para se pensar dessa forma, mas não acredito que seja assim, de fato. E pra você, assim, então, quais seriam alguns guitarristas aí que você acha que influenciam muito, assim, no seu jeito de tocar, que você aprendeu, tirou muita coisa deles? Bom, posso começar pelo Tony Iommi, lógico, mas todos esses guitarristas tradicionais, né? Então, Ritchie Blackmore do Deep Purple, Jimmy Page, Led Zeppelin, o Hendrix, né? Que tem que estar em qualquer lista. Todos esses guitarristas tradicionais dos anos 70, Angus Young, Van Halen, os depois mais modernos, sei lá, Malmsteen, Steve Vai, todos eles têm sua contribuição, né? Então, para mim, o estilo tá mais lá para trás, né? Mas todos esses caras acaba que fazem parte, né? Você ouve muito, né? Randy Rhoads, né? Então, aquilo, de certa forma, vai entrando no seu som. Isso é natural. Acho que é por aí. São muitos, né? A lista são muitos. E você acha que pra ser um guitarrista bom, assim, tem um, não sei se um balanço do que seria mais importante, mas assim, entre técnica e timbre, porque eu fico pensando às vezes, White Stripes. O Jack White não é um guitarrista ultra técnico, ultra habilidoso. Só que o timbre dele é bem confundível, né? E daí tem, enfim, vários outros exemplos. A AC/DC, se eles tocam qualquer acorde que seja, você mata pelo timbre que é o AC/DC. O próprio Tony Iommi aqui Sim, eu gosto muito do sim, Master of Reality, que tem aquele timbre brutal, assim, dele. Daí sim. eu queria que você falasse quanto você acha que, assim, que o timbre influencia pra você ser marcante, assim. Porque tem muito guitarrista fantástico, só que não tem essa marca registrada do timbre, assim, eu acho, às vezes. Isso. É que aí são coisas um pouquinho diferentes. Por exemplo, o guitarrista fantástico que você está falando é que as pessoas às vezes confundem digamos, o virtuosismo com alguma impressão técnica no sentido de dificuldade, né, de quantidade de notas. E isso é um pouco distorcido para mim, porque na verdade o virtuosismo ele está nisso também, mas principalmente na maneira como aquilo é utilizado. Então, para mim, o virtuoso é aquele cara que você ouve e acha legal, independente de ter muita ou pouca nota. Claro que não é só tocar só pouca nota ou tocar só muita nota. Geralmente é uma boa combinação dessas duas coisas. É ter uma marca, assim, talvez, né? Uma marca É, dele. e aí, a gente chega no timbre, porque no final das contas, o timbre, ele é uma combinação dessas coisas. Então, das qualidades que o cara tem com, de fato, a mão dele, né? Então,
O timbre é muito comum as pessoas associarem a um equipamento, né? Realmente o equipamento ajuda muito, mas o timbre, no começo de tudo, ele está na mão do cara. Então, todos esses que você citou, ele pode mudar de guitarra, né? Pode mudar de equipamento, e etc., que você, no final das contas, vai acabar reconhecendo o cara como estar tocando. E, então, essa parte do timbre, de fato, é muito importante, mas ela começa na mão do cara. Do tipo, você acha que se o Angus Young pegasse uma Stratocaster na mão, seria o Angus Young ainda? Isso, seria. Claro, você vai notar alguma diferença ali no som, mas não demoraria muito para falar, pô, é o Angus, certeza, né? Talvez fosse até assim, caramba, é o Angus com certeza, mas está com som de extrato, né? Então, talvez fosse alguma coisa nesse sentido. Então, tem essa coisa anda muito junta. Quando o cara só está relacionado ao efeito, né? Então o timbre dele é por causa daquele equipamento ou aquele efeito, aí geralmente ele não vai ter muito essa característica que você está falando da gente logo reconhecer, né? A, a, a personalidade musical, vamos dizer assim, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. E quanto você acha que a guitarra influencia também? Porque pelo menos das vezes que eu vi, assim, eu não lembro de ter visto você tocar com outra guitarra que não seja uma Strata. Eu queria saber por que, assim, de onde vem, assim, uma afinidade de um certo guitarrista com a guitarra? O que pra você, por exemplo, na Strato tem que te faz gostar mais da Strato do que das outras? Pode ser muitos caminhos, né? Mas eu gosto de pensar que é um encontro, né? Então eu cheguei na Strato, eu sempre gostei da Strato, mas eu experimentei muitas guitarras e no final das contas foi a Strato que eu acabei achando os sons que eu quero, né? Os sons que eu procuro, as sonoridades que eu estou procurando, enfim, eu encontro na Strato. As outras guitarras eu gosto, mas chega uma hora que para mim tem um limite, né? É como se dissesse, olha, aqui nessa guitarra daqui eu não vou mais, né? Vamos dizer. Então, eu acho que para cada pessoa isso funciona mais ou menos dessa maneira, do cara se encontrar naquilo, né? Falar, pô, o som que eu quero fazer, né? Tô procurando, se encaixa nessa guitarra aqui. Eu acho que é por aí. Tem uma história também da Strato ser mais, falam, né, que ela é a mais versátil, assim, que a Strato pode ser adaptada, assim, qualquer som que você queira. Eu penso dessa forma. Não sei se isso é cientificamente provado, mas para mim é isso aí mesmo. Com a Strato vai para todos os lugares que você quiser, né? Ela tem bastante recurso. É isso É que tem mesmo. até gente, eu já vi gente com preconceito contra Strato, por exemplo, Strato no metal, fala, não, metal tem que ser alguma É. coisa com dois humbuckerzão, ou então não sei o que, mas, por exemplo, o Iron Maiden, os três caras do Iron Maiden tocam de Strato. São muitos exemplos assim a guitarra não pode ficar realmente essa coisa do som mais pesado ou não. Eu acho que ele está muito mais relativo à estrutura da banda, né, a proposta da banda, do que simplesmente o instrumento, né? E também, de repente, descobrir qual é a preocupação das pessoas, né, com a guitarra tá mais ou menos pesada, né? Eu não sei o quanto é mais pesada, eu não sei qual é o limite do peso da guitarra, né? Tipo, nossa, tá tão pesada que daqui não passa. Eu não sei bem isso, né? Então, talvez as pessoas se percam um pouco nesse sentido, né? Eu acho que chega uma hora que fala, olha, tá bom aqui pro som? Tá bom. Então, é isso, né? Não tem que ser o mais pesado que se consegue, né? Não sei se é por aí. Nem ao contrário, o mais leve que se consegue, sei lá, enfim. Acho que é a relação com o som mesmo. Qual a sua proposta naquele som? Até porque eu acho que você tem que, como você falou, procurar a sua proposta, né? Não tentar emular, tentar copiar. Claro, as influências existem, elas sempre vão existir, ninguém vai criar alguma coisa do zero, nunca. É, Mas você tem que buscar você lá. sem dúvida, sem dúvida. É por aí, por aí. Essa coisa do efeito, né?
essa busca infinita, né? Na verdade, a guitarra ela já diz muito, apenas ela espetada no amplificador, né? Ela já é bem legal nesse primeiro formato. Por isso que eu digo, às vezes é meio estranho as pessoas estarem tão preocupadas com qual captador, com qual, né, quantos pedais, vai para ficar mais distorcido, enfim, né? Então aí vai um pouco dessa definição de qual é a proposta do som. E, Pio, eu queria, antes da gente encerrar aqui, eu queria te perguntar sobre, voltando ainda, né, voltando um pouco nesse assunto, mas sobre o blues, que você toca tanto lá no Louie, que você gosta de tocar. O blues, às vezes, eu vejo que é meio, me lembra o jazz, assim, no sentido dessa espaço gigantesco para improvisação que tem. Não sei, o que você acha, assim, disso, de ter esse espaço? Você acha que isso, tocar blues, assim, te faz um guitarrista mais criativo, mais completo, por ser a base? Bom, eu estaria mentindo se dissesse o contrário, né? O blues é sim uma escola muito, muito completa e muito importante para a guitarra e no final das contas, a contribuição do blues na guitarra é o que fez a guitarra ser o que ela é hoje, né? Porque antes a guitarra era basicamente um instrumento de acompanhamento, né? Bem de segunda categoria, assim. E através da influência mais forte do blues e com toda aquela geração dos anos 60 e culminado com o extraterrestre Jimi Hendrix, a guitarra passou de patamar, né? Mas começa ali, começa no blues. Então eu gosto de falar assim, dois guitarristas, né, tocando jazz, e um tem de fato a influência do blues, a leitura ali. Então, entre os dois, para mim, com certeza, o que tem a melhor leitura do blues vai acabar saindo melhor. Sem competições, né? Eu estou falando na coisa da sonoridade mesmo, né? Acho que o cara ir mais longe, né? Então, o blues ele tem essa relação. Aí no rock, todas as bandas, todos esses guitarristas que a gente falou, eles têm a sua veia blues muito bem definida, né? Então, isso aparece muito na música, independente de ser rock, ou rock pesado, ou metal, enfim, hard rock, tudo isso aí acaba sendo mais legal quando o guitarrista é mais familiarizado, digamos assim. Eu falei rapidamente aí, mas até, por exemplo, o Jack White, que faz um negócio meio punk até, ele coloca uns lickzinhos de blues, assim, Sim, e isso dá outra cara, assim, pro som. Parece uma coisa mais, não sei, mais referenciada, mais, é, não sei o termo, assim, mas parece que o cara fez a lição de casa, assim, sabe, de como isso. tocar uma guitarra. No final das contas, como eu falei, foi isso que fez a guitarra ter maior destaque. A escola erudita, né, também é bem importante, mas ela não tem como ela caminhar sozinha, até porque não existe guitarra no erudito, né? Existem algumas coisas relacionadas ao violão, que são bem legais, mas guitarra é outra coisa. Então, a boa combinação entre essas duas, né, escolas, blues e o erudito, também é bem bacana, que é o que, no final das contas, seria, eu diria assim, como mais completo, né? E você acha então que o blues, assim como a gente está rastreando o rock, o começo do rock pro blues e tal, o blues pela vez dele, assim, tem um começo inerudito, assim, porque tem uma música do Vírus, eu acho que é Ignis, que começa assim com um violão clássico e tal, não tem? Eu vi muito de uma relação assim. O próprio Andreas Kisser do Sepultura toca bastante violão clássico. Tem sim, muito, principalmente da parte rock inglês, né? O rock em inglês tem muita influência, né, das informações, digamos assim, eruditas, né? Técnicas, ideias, melodias, etc, né? Isso é bastante comum. E no rock americano também, mas o rock americano é muito mais voltado para blues, country e o rock and roll, né? É uma junção mais disso daí.
Então, no rock europeu tem bastante coisa do erudito, bastante coisa da música folclórica, que também meio que tá meio que junto no mesmo pacote. Então tem a ver, sim. Pio, eu agradeço de novo você estar aceitando o convite. Curti muito trocar ideia com você. E Legal, Henrique. espero que você tenha gostado também. Gostei. Pô, mó barato trocar essa ideia. É uma ideia que eu estaria trocando ali no bar, com certeza. Só faltou o uísque mesmo. Na próxima, quem sabe, a gente não marca uma com um whiskyzinho. Quando passar a pandemia, Legal. a gente puder fazer presencialmente, a gente faz uma com whisky, combinado? Combinado. Beleza, Pio, obrigado, viu? Valeu, Henrique. Obrigado, cara. Até.